Jesus pode entrar no teu coração nessa noite? Quem achou o capítulo 8, versículo 1? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, vista como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita às leis de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Pode se assentar. Presbítero, ficou ruim o negócio, né? Irmãos, hoje o mundo, de uma forma geral, até a gente também, erradamente, a gente hoje está celebrando a Páscoa. A Páscoa que é a ressurreição de Jesus. Do Jesus que foi dado ao mundo para que, através dele, nós pudéssemos ser libertos de algo que nos prendia em uma prisão sem grades. E que nós, por falta de conhecimento, ou por uma escolha direta de Deus, nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos o porquê de estarmos na presença de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós andávamos segundo a nossa própria carne, segundo os nossos próprios desejos. Mas veio Cristo, dado como semelhança de homem, espiritual, para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Mas toda essa história, ela acabou com Cristo sendo crucificado e morto no madeiro. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, ele teve que ser entregue nas mãos dos romanos. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, ele teve que ser esbofeteado pelos romanos, ele teve que ser chicoteado pelos romanos, ele teve que morrer a pior morte da época, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aí a palavra de Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, se é que em vós há o Espírito. Olha o que a gente acabou de ler no final. Se é que em vós há o Espírito. Paulo, no capítulo 7, ele vai falar assim, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este faço. Mas de que bem e mal Paulo está falando?
Por que que Paulo fala a respeito desse bem e desse mal? Não era Paulo falando de si mesmo. Paulo estava falando dos outros. Ele estava fazendo uma figura de linguagem, mostrando que aquilo que estava em nós era pecaminoso, não o que estava nele. Porque Paulo tinha que trazer uma contradição para que as pessoas entendessem. Muitas palavras da Bíblia são uma contradição, ela está falando de uma outra pessoa. Quando ele se alegra, quando ele diz que, olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu. Quem foi ao terceiro céu senão Paulo? Que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Quem foi que subiu ao terceiro céu? Paulo. Mas ele diz que conhece um homem. Ele não traz a glória para si, da mesma forma como ele diz que o bem que ele não queria fazer, não era ele que não estava fazendo. E ele termina, nós pegarmos os capítulos 6 e 7 de Romanos, nós vamos ver que Paulo está falando do próprio povo que andava na lei do pecado. E o que é pecado? Se nós formos lá no capítulo 2 de Romanos, nós vamos ver que o pecado é tudo aquilo que causa separação entre nós e Deus. A gente hoje falou um pouquinho de escola dominical, vai falar de carne. O que é a carne? Carne é tendenciosa ao pecado, ao mal que habita em nós. Nós éramos sujeitos a esse espírito do pecado, hoje nós não somos mais. Embora a carne continue militando contra o espírito. Mas se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Se nós então estamos em Cristo, nós não podemos mais pecar. Não que nós vamos deixar de pecar, mas nós não vamos pecar deliberadamente. Nós não vamos nos deixar ser influenciados sempre pela carne para estarmos pecando. E depois colocarmos a culpa nesse texto. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Às vezes eu quero fazer isso, mas não consigo. E a gente traz a palavra para o nosso favor. Tem um ditado que diz que o cair é do homem, levantar é de Deus. Não. O homem em Cristo, ele não pode cair, mas se ele cair, ele não pode permanecer prostrado. Ele tem que se levantar. A Bíblia vai dizer que as mãos de Deus estão estendidas. Ela não está te segurando. Ela está estendida para você. Para que você caia e segure na mão dele e se levante. Agora o problema é que a gente quer cair, ficar prostrado e achar que Deus tem que nos levantar. Não. Deus não vai nos levantar. Quem vai ter que se levantar somos nós mesmos. Porque nós já fomos batizados em Cristo Jesus. Passamos pelas águas do batismo para nascermos novas criaturas, um novo pensamento, um novo modo de viver. E continuamos pecando, continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos outrora, continuamos errando. Vamos continuar errando até quando? Até quando? Até quando? Eu preguei sobre Saul e Davi. Foi isso, né? Saul e Davi. Quando se fala que Deus está escolhendo um homem segundo o seu coração. Foi isso? A mensagem que eu levei naquela igreja? Lembra que eu falei? Não era simplesmente um homem bom. Davi não era bom, mas era segundo o coração de Deus. E minha mente abriu ainda mais. Porque, veja bem, Saul era o rei escolhido por quem? Por Deus. A gente vai falar que foi, né? Mas Saul foi escolhido pelo homem.
Saul tinha toda a característica que o homem queria que ele tivesse. Vê bem, forte, bonito, alto, todo potentoso. E o povo queria o quê? Queriam que o rei do mesmo jeito que os outros povos tinham, que eram da mesma maneira. E aí quando Saul vai lá, peca a primeira vez, depois peca de novo, Deus vai falar para Samuel o quê? Samuel, vai embora agora, ele já não me agrada mais, vai ungir um rei agora segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo as minhas escolhas, e não segundo a vontade do povo. O reino de Saul foi rejeitado, porque o povo queria Saul. Mas quando ele vai chamar Davi, é segundo o coração dele. Tanto que quando Samuel entra na casa de Jessé e vem Eliabe, o bonitão, o fortão, ele vai falar logo o quê? É esse. Deus vai falar o quê? Deus não vê como vê o homem. Passa 6 filhos e nenhum deles é escolhido, porque todos eles tinham aparência de homem, da vontade do homem. E a nossa vontade, ela é sempre pecaminosa, é sempre ruim, porque nós queremos agradar a nós mesmos. Tem um outro texto que diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Davi foi bem-aventurado? Foi. Pecou? Pecou, gente. Pecou. Mas ele cumpria as coisas que Deus determinava para que ele cumprisse. Foi isso que eu falei lá. Obediência a tudo. Obedecer a palavra de Deus. Ele peca, mas quando ele vai para o seu quarto orar, quem já leu o Salmo 51? Leia o Salmo 51. Olha o que ele pede. Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Aí a gente peca e vai colocar a culpa em Deus. Senhor, eu pequei porque eu sou carne. O Senhor me fez dessa maneira. Não, você mudou. Deus te fez de uma outra maneira a partir do momento que você aceitou e veio para a casa dele. A partir do momento que você passou pelas águas do batismo. Ou não morreu a velha criatura? O pecado está em nós, mas ele não deve se prevalecer de nós. Tudo que nós fazemos pela vontade dele e para ele. É por isso que nós temos que atentar nas coisas que são da carne, nas coisas que são do mundo e nas coisas que são de Deus. O mundo, como mundo, não é ruim. O mundo, como mundo, não é ruim. O mundo ruim são as pessoas. Nós podemos aproveitar tudo o que há no mundo, mas nós não podemos nos aproveitar do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos no mundo. Não é isso que está lá em João 17? Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E eu lhes peço que não lhes tire do mundo, mas que os guarde do mal. De que nós somos guardados? Do mal. E o mal está sempre diante de nós. O mal, ele está diante de nós, e nós vamos fazer ou não. Temos escolha. Você tem escolha para a tua vida. Você escolhe entre fazer o bem e fazer o mal. E aí, não vai colocar a culpa em Deus, porque lá em Deuteronômio 31, ele falou, eis que põe diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, escolha, pois, o bem. Escolha a vida. E aí o cara quer escolher o mal, a gente quer escolher o mal, quer escolher viver coisas estranhas à vontade de Deus, coisas perniciosas, coisas fúteis. A gente às vezes se perde, devagarinho a gente vai se perdendo. É um passinho por vez. A gente acha assim, não, a gente vai entrar no mundo com passos largos. Não.
a gente dá um passinho por vez em direção ao mundo. A gente deixa de fazer a vontade hoje, deixa de fazer a vontade amanhã, deixa de fazer a vontade no outro dia. E quando a gente vai perceber, nós já estamos lá, sujos, imundos. E aí, vamos falar o quê? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda? Ei, peraí, você foi chamado por Deus. Quem te lava? Não é o sangue do Cordeiro? Não é a cruz? Não foi o sangue derramado na cruz que te lavou? Tu vai se sujar mais? Ou você vai falar assim, Senhor, perdoe-me? Você vai pedir perdão ao Senhor ou não? Ou você vai se entregar? Porque tem muita gente que se entrega. Tem muita gente que está, eu estou suja agora, então que eu vou me jogar no lamaçal. Tem muita gente se entregando com muita facilidade nos dias de hoje, porque são crentes fracos. São crentes que só estão pensando nas coisas materiais. Olham para Deus somente para as coisas desse mundo. E aí quando tem qualquer coisinha fora, Deus não presta, Deus não está aqui, não foi o louvor que a gente cantou hoje. A tempestade veio e eu pensei que o Senhor não estava mais comigo, eu resolvi mergulhar logo de vez. Porque é isso que as pessoas fazem, pastora. As pessoas estão olhando para Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que vai atender os seus pedidos, as suas vontades, e Deus não é isso. Deus não é o gênio da lâmpada. A Bíblia não é uma lamparina que você vai esfregar e vai sair dali um gênio para te atender tudo que você quer. Nós lemos hoje aí, quando a Rebeca estava estéril, Isaac orou, e quantos anos esperou a vitória? 20 anos. O crente de hoje não quer esperar 5 dias, não quer esperar de um domingo ao outro. Se ele tiver que fazer alguma coisa no meio, ele não faz. Sabe por quê? O pecado está enraizado. E é melhor ele estar lá fora no mundão do que estar aqui dentro para ele. E ele se deixa levar. Está igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque assim está sendo o crente de hoje. Tem igrejas lotadas de pessoas vazias. Porque quando se fala da verdade de Deus, eles não ficam mais lá. Pessoas só querem ouvir o ego. Olha, você vai ser grande. Você é a menina dos olhos de Deus. Você nasceu para ser cabeça, não cauda. As pessoas só querem ouvir isso. Correm atrás de profecias. Mas a profecia é só que vai alisar o seu ego. Se o profeta falar o que ele tem que realmente fazer para Deus, aquele profeta não serve. Não querem mais fazer sacrifícios para Deus. E é sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Não são os sacrifícios que tinham que ser feitos antigamente, não. No passado tinha que fazer sacrifício mesmo, às vezes dar o filho, como teve que dar Abraão. Hoje Deus não te pede mais teu filho, Deus não pede mais tua filha. Deus hoje não está te pedindo nada, Ele só está te pedindo assim, adore. E a gente não está nem aí para Deus. A gente se esquece o que Ele já fez. E esquece a promessa. O maior problema é que a gente está esquecendo a promessa. E o pecado, ele vem só nos rodeando. Procurando uma brecha minha e tua. O diabo também, ele não vem arrebentando tudo. Não. Ele está ao nosso derredor. Procurando alguém que possa tragar. Ele não vai tragar você de qualquer maneira. Ele vai te pegar no teu pior momento. Porque no teu pior momento tu vai esquecer de Deus. E aí ele vai dar uma gargalhada na tua face. Porque o pecado vai entrando. E ele entra com muita facilidade. Iremos cometer erros na nossa caminhada? Sim. Não é fácil,
vivermos tanto tempo sem errar. Não é fácil. Mas os nossos erros não podem encontrar eco na vida de alguém. O teu erro tem que causar eco na tua vida. É você que tem que sofrer pelo teu erro, não sou eu. É verdade, igreja. A gente vela pela vida dos irmãos, mas nós não podemos sofrer por causa de pessoas que querem viver cotidianamente errando, cotidianamente no pecado. Se a pessoa errou, chega, poxa, errei, me ajuda a me reerguer, ora comigo, busca comigo, a gente está aqui para isso. Mas a pessoa erra, vem. Aí passa um mês, erra, vem. 2 meses, erra de novo. E detalhe, é sempre o mesmo erro. E aí é que é pior. É sempre no mesmo erro. Pessoas que estão na igreja hoje estão pecando nos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Parece que aquilo ali ficou encruado. Está ruim de soltar, está ruim de sair. Como a Júlia, né? A Júlia que fala, solta o cabo, Danal, pensando que Danal era o cara que tinha que soltar o cabo. Não, a gente precisa soltar isso que está nos amarrando, está nos puxando. E a gente quer ficar agarrado ali, ó. Solta. Sabe por quê? Quando você solta as coisas que te levam para fora da vontade de Deus, você vai ver que lá na frente, tudo vai valer a pena. Tem que valer a pena. Você tem que fazer valer a pena, porque Deus já fez valer a pena. Deus já fez na minha e na sua vida muito mais do que a gente já fez nesses 40 anos de vida que a gente tem, nesses 53 anos de vida que a gente tem, nesses 60 anos de vida que a gente tem. Deus já fez muito mais em um dia. Em um dia, Deus fez para a tua vida toda. E você quer continuar vivendo do mesmo jeito. Não olhando para a cruz. Não olhando para a redenção. Não olhando para aquele que te tirou das trevas e lhe levou para a sua maravilhosa luz. Eu errei, Deus vai me perdoar. Eu errei, Deus vai me perdoar. Mas lá na frente, no dia do juízo, sabe o que ele pode falar para você? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já pensou nisso? Mas, Senhor, no teu nome eu curei, no seu nome eu preguei, no seu nome eu levantei o enfermo, eu levantei o aleijado, no seu nome eu fiz um montão de coisa. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles mesmos erros corriqueiros que a gente sempre pratica. Sabe, está ali, todo dia. Já está ali, ó. Erro de estimação. Tem crente que tem erro de estimação. E não larga, não. Ama aquele erro. Ei, querido, precisamos tomar uma nova postura de cristãos. Precisamos entender que a vontade de Deus, ela é prevalecente na nossa vida, ela tem que ser prevalecente na nossa vida. Porque se nós continuarmos vivendo da maneira que vivemos, o nosso destino também já está traçado. Você vai vir à igreja o resto da sua vida. Nunca mais vou faltar um culto. Nunca mais vou deixar de ir a um estudo. Nunca mais vou deixar de ir à escola dominical. Você vai fazer a vida inteira isso. Mas todos os dias na sua casa, você vai estar fazendo a mesma coisa. Quer desagradar a Deus. Vai adiantar de quê? De que vai adiantar? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que Paulo falou em Coríntios, que ele se esbofeteava todos os dias, para que
pregando a muitos, ele mesmo não viesse a ser rejeitado. Olha a consciência do homem de Deus. O que é que ele quis dizer com se esbofetear? Ele se negava todo dia, para que no dia do juízo, ele não viesse a ser rejeitado. Porque nós esquecemos que podemos ser rejeitados na caminhada. No final da caminhada, não é hoje. O final da caminhada está lá na frente. Então se conserte hoje. Se conserte com Deus hoje. Se conserte contigo hoje. Faça uma introspecção, olha para a cruz. Ele vive. Ele está lá junto do Pai falando assim, ó, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Só que hoje ele é advogado. Advogado de defesa. E amanhã, ele não vai ser nem advogado de acusação, ele vai ser o juiz. Você não vai ter, o diabo não vai precisar mais estar ali te acusando. O diabo já não vai mais te acusar. Mas o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, será o teu juiz. E você já pensou nisso? Você já pensou quem você vai ter pela frente? E detalhe, os olhos do Senhor são como chamas de fogo sobre toda a terra. Nada fica oculto. Como Paulo diz, se descer na profundeza do mais fundo abismo, lá tu também estarás. Então não há onde você se esconder de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nas coisas que o pecado está tentando destruir na tua vida? Já parou para pensar nisso? Ou não? Ou você está olhando só para você nessa noite, falando assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a palavra dele também vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E como a gente faz alguém alegre se a gente não está fazendo aquilo que o alegra? Como eu vou me fortalecer na alegria dele, se eu não estou proporcionando alegria para ele? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no quanto Deus está olhando para você hoje? Como Deus está olhando para você hoje? Você já parou para pensar na forma como você está vivendo esses últimos tempos na presença de Deus? Porque vivermos na presença de Deus é fácil. É fácil a gente viver na presença de Deus. Difícil é permanecer. Você vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus. Glória a Deus. Mais um irmão. Só que é um irmão bastardo. Temos irmãos bastardos no nosso meio. Temos. E é mister que isso aconteça. Para que a gente possa entender quem é joio e quem é trigo. Você conhece o joio no meio do povo? Não. A gente não conhece. A gente pode falar bem de todo mundo é bênção. Mas o Senhor vai falar que no grande dia, colhe primeiro o joio, lança fora, queima. O joio vai ser colhido primeiro. Ele vai afastar os bodes das ovelhas. E quem é a ovelha? Quem é a ovelha? A ovelha é aquela que dá ouvido ao pastor. E quem é o pastor? O Senhor. Então a gente precisa determinar a nossa vida. Somos pecadores? Somos. Somos errados? Somos. Mas nós não podemos ficar prostrados e nem termos erros de estimação. E nem vivermos todos os dias cometendo os mesmos delitos. Não podemos viver de delito em delito. Não podemos ficar de pecado em pecado. Não podemos dar brecha para a nossa carne.
militar contra nós, se não tem força para resistir ao pecado, foge. É isso que a palavra diz. Sujeitai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas ele também vai dizer assim, ó, fugir da aparência do mal. Quando foge? Quem é que foge? Aquele que não tem força. Porque o forte, ele permanece. O forte está ali todo o tempo, lutando, combatendo. E o fraco, ó, de pé. Então, igreja, voltando para o nosso texto, para o capítulo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode se afirmar nessa mensagem? Olhe para você. Veja quem você é em Cristo Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, onde a gente se lê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E fazer o quê? E ver que o passado ficou para trás. Pois quem? E saber que dele não lembra mais. Eu faço o quê? Nenhuma condenação há para quem cuja vida completa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão investidas, mas para quem, querido Senhor. Deus Pai, aí está a tua igreja, Deus, nesta noite. Louvando, Senhor, a Ti, Pai, não somente com os lábios, mas eu acredito, Senhor, que seja de todo o coração, Pai. Porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos trouxe, Senhor, do mundo de pecado, para vivermos num mundo de glória, num mundo de paz, num mundo longânimo. Senhor, transforma-nos a cada dia. Ó Senhor, acalma, Senhor, o nosso coração. Não nos deixe nos perder, Senhor, pelas aflições da nossa carne. Porque sabemos, ó Pai, que a carne está militando. Sabemos que o diabo, Senhor, o tentador, todos os dias tem colocado, Senhor, coisas à nossa frente para que nós venhamos, Senhor, sair da Tua vontade. Mas, ó Deus, nos fortalece, nos dê Tua graça. Pai, nos reveste com a Tua armadura espiritual, Senhor, para que os dados inflamados do maligno não venham nos tocar. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Hoje, Senhor, hoje, nesse dia que nós, ó Pai, estamos, Senhor, comemorando a Páscoa, o dia que o Senhor ressuscitou e voltou para salvar aqueles, ó Deus, que são seus. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, o louvor da Tua igreja, recebe o clamor da Tua igreja, recebe a oração da Tua igreja, recebe, Senhor, o coração dos Teus filhos mais uma vez em Ti, Pai. E faça, Senhor, conosco o Teu querer e a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação,
mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ó Senhor, que o mundo, Senhor, não nos trague e que nós possamos combater, Senhor, toda investida maligna por este mundo afora. Nos dê ânimo, nos dê força e nos dê vigor, Pai, para continuarmos lutando, para continuarmos, Pai, levando a bandeira do Evangelho à frente e vivendo, Senhor, segundo a Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Você pode dar uma rica salva de palmas para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Lembrando que nós estamos num dia de festa. Chama as crianças, né? Chama as crianças, por favor, pastora. Foi falado aqui hoje sobre Páscoa, né? Que não é somente bombom, ovos de Páscoa, mas que é um dia em que a gente deve olhar para aquele que morreu por nós. O fundamento de ser cristão é justamente a morte de Cristo. Ele veio ao mundo e durante 3 anos ensinou a sua palavra para que ficasse para nós como reflexão, ficasse para nós como momentos de vida, de inspiração. E eu creio que quando a gente recebe um agrado de alguém, a gente se fica feliz. Não é isso? A nossa igreja fez um pequeno presente para as nossas crianças. Eu quero passar para as mãos da missionária Kátia, que foi quem teve essa ideia de fazer. Vem, a pastora também, mas vem aqui a senhora. A pastora não está bem, deixa a pastora lá. Né? Fala aqui um pouquinho, em nome de Jesus. A igreja preparou essa lembrancinha para as crianças, né? Pode ver que não é um coelhinho, e sim um cordeiro. Ou pelo menos tentamos fazer um cordeiro. Fazer uma ovelhinha, né? E também tem um bolo ali para as crianças, né? Que nós vamos oferecer. Nós tentamos